E aí, gente, aqui quem fala é o Gam. Estou aqui com o meu grande amigo Castilho para falar sobre jogos digitais, né, mídias digitais e mídia física. Diga um oi aí, Castilho. Hoje é um assunto daqueles, né? Tudo bom, meu caro? E aí, gente? Espero que todos estejam bem. E hoje não vamos perder tempo, que o assunto é denso, é longo. E eu sei que o Gun tem muito para falar. Eu também tenho, né? Como sempre, né, a gente É, consegue tirar muito leite aí desse consegue assunto. tirar leite de pedra. Isso aí, quarto episódio entre Ocelotes e Sephiroths. Vamos lá. Por favor, Gun. Faça as honras. Cara, é um assunto muito legal, né? Assim, como que a mídia tem evoluído, principalmente para jogos digitais, assim, porque para jogos, né? Porque jogos já são uma mídia digital por si só, né? Assim, os jogos que a gente está falando aqui nesse podcast, o mundo da indústria de jogos, é um mundo digital. E ver o avanço disso é muito interessante, assim, é muito legal, né? Como que a gente passa de, tipo, a origem de jogos é, tipo, arcades, tipo, aqueles computadores grandões, aí foi pra, tipo, console com cartucho, e hoje você pode comprar, tipo, uma versão completamente digital de jogos, né? Você pode ir na Steam ou qualquer outro serviço, talvez a Epic agora tá crescendo bastante, e você pode comprar o software direto, né? Assim, o programa em si, e isso é muito engraçado, né? Como é que essas coisas têm evoluído. Sim, é um negócio muito louco, assim, porque a gente estava vendo semana passada na live stream que a Sony fez, dando detalhes sobre o PlayStation 5, que pela primeira vez assim a gente vai ter duas versões do console, né? Uma que tem o suporte para CD e outra que é inteiramente digital, Nossa, né? isso pra mim foi bizarríssimo, mas, tipo, Sim. E ao mesmo legal. tempo é o futuro, né, cara? Tipo assim, é que nem você falou, as coisas elas vão mudando, assim, vão mudando muito rápido, né? A gente tinha o cartucho no início, o próprio cartucho ele foi evoluindo com o passar dos consoles, e aí veio o advento do CD no PlayStation 1, que era uma coisa assim já bastante impressionante, né? Na verdade, não começou com o PlayStation 1, foi com o Sega Saturn, se eu não estou enganado. Aí depois, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas a própria coisa do CD, assim, ela já era muito impressionante, né? E aí você tem no PlayStation 3 com o Blu-ray, né? Aquela coisa de um CD que é realmente capaz de armazenar e tem uma potência assim incrível, né? E agora a gente está num momento que jogos digitais, né? Você deixar de lado aquela coisa de você ter a capinha do jogo, é uma coisa que vem sendo deixada de lado, né? As pessoas, na realidade, é muito mais conveniente você comprar diretamente numa loja que o tipo de console, né, que você utiliza oferece, né, o tipo de serviço Uhum. que o console ou o PC também oferece. É muito mais conveniente você comprar diretamente no digital porque bom, para não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço físico e você não tem que ter o trabalho de eventualmente ter que se deslocar para comprar o jogo, ou então comprar pela internet, que aí já demora um tempo para chegar, né? Então é muito interessante essa coisa, né? E de Cara, fato, você já toca em dois pontos muito bons, assim, que o serviço de jogos, assim, é conveniente, e também de venda de jogos, assim, igual a Nintendo eShop ou a PlayStation Store, já são convenientes, não só, eu diria, por de ser prático, assim, mas também por preço, né? No momento que você para de produzir a mídia física, os produtores conseguem diminuir o preço assim para uma margem mais aceitável. Tudo bem que eles abusam assim, eu acho, do preço de jogos, especialmente no Brasil, eu diria, mas também nos Estados Unidos, US$ 60 por um jogo é muita coisa, assim. sim, É, existe esse problema, mas isso é uma outra discussão, né? Mas a partir do momento que você vira tudo mídia digital, isso já ajuda bastante assim aos jogadores, aos usuários também salvar dinheiro, assim. Talvez tenha um jogo que você tá interessado, mas você não quer investir tanto nele, assim. Você vê uma franquia que você tá começando, às vezes.
Você vai pra mídia física, não pra mídia física, pra mídia digital, por ser conveniente. Eu tenho exemplo muito bom disso, que esses dias eu tô jogando bastante, tentando pegar mais jogos no meu Nintendo 3DS, que é um console que eu acho que eu não aproveitei bastante, tô tentando tirar essa diferença. E eu tô comprando os jogos na Nintendo eShop mesmo, assim, do que o console mesmo oferece, porque aqui no Brasil, pelo menos, é uma dificuldade grande, assim, de achar jogos de 3DS, e são caros, muito caros, assim. Às vezes mais caros do que um jogo de Switch. Tem essas duas conveniências, assim, é mais barato e mais fácil de achar, assim, conveniência pra tudo quanto é lado. Sim, e ao mesmo tempo o próprio apelo de você ter o jogo enquanto um objeto físico, né? No caso, a própria caixinha do jogo, né? Porque antes de. Nossa, do jeito que eu ia falar, parecia que eu sou uma pessoa muito velha, né? Mas existiu um momento assim que eu acredito que os jogos físicos, né? E aí eu incluo essa coisa da capinha e evidentemente do manual que vinha dentro, eu considerava pelo menos uma coisa realmente especial, assim, no sentido de que você tinha alguns jogos que normalmente eram os jogos principais da plataforma, em que o manual era quase um livro, assim. Era uma coisa realmente impressionante o cuidado que eles tinham com o produto físico, né? De você ter, obviamente, a caixinha, que ela é toda feita num layout que é interessante, né? Você ter um manual que é muito completo, que de fato te ajudava e te enriquecia e te dava vontade de ler, né, mesmo, além de, é claro, o próprio jogo, né. E a gente já tem alguns anos, né, que essa própria questão do manual ela já virou uma coisa um pouco alienígena, né, porque hoje em dia o que você tem mesmo quando você compra o jogo em mídia física, além da capinha, obviamente, né, que ela vai ocupar um espaço, você só tem o CD do jogo. Né? E eu acredito que o CD sozinho, pelo menos para mim, e aí falando isso pessoalmente, ele não é tão atrativo que nem, por exemplo, quando você tinha um manual bem feito, ou até próprio dentro da caixinha. Tinha uma coisa assim, pouco especial em você chegar e comprar o jogo fisicamente, né? Eu não sei como era para você essa coisa, mas principalmente quando eu era criança, em que comprar um jogo era uma coisa, era um evento relativamente raro, até porque não tinha tanto dinheiro, né? Os jogos eles não eram exatamente tão acessíveis, mas você ter o jogo fisicamente, né? Ele chegar na sua casa, né? Depois que você comprou, ou você ir na loja e comprar o jogo fisicamente, ele tinha uma certa qualidade especial justamente por todas essas coisas que envolviam ter o jogo fisicamente. Essa para mim era uma experiência bastante importante para mim enquanto alguém que consumia jogos e jogava jogos com muita frequência, né? Tanto é que eu tenho uma coleção de jogos físicos que não é uma coleção assim tão expressiva quanto outras pessoas têm, outras pessoas que realmente colecionam videogames, né? Eu não diria nesse caso que eu sou um colecionador, mas é uma coleção de jogos que eu tenho um certo apreço, assim, né? E é diferente de, por exemplo, você ter um jogo baixado, seja na Steam ou no próprio, por exemplo, do PlayStation 4, que é o lugar de onde eu estou falando, porque é o console que eu tenho, assim, da geração atual. É diferente de você ter o jogo baixado, assim. Eu acho que, eu não sei você, mas embora tenha esse lado da conveniência, né, de ser um processo muito mais fácil de você adquirir e jogar o jogo, eu acho que perde um pouco essa aura assim mística de quem cresceu, por exemplo, comprando cartuchos de Nintendo 64. Cara, eu concordo, assim, completamente. Eu nunca tive. Eu não tive essa experiência que você teve, eu diria, de ter esses manuais de instrução. Eu tinha bastante jogo de origens que não serão contados aqui neste podcast, Ai, principalmente meu na era do Deus. PlayStation 2 e do PlayStation 1. Então, eu nunca tive muito esse contato
com esse conteúdo extra mesmo que vinha em jogos, de manual de instrução, essas coisas assim. Mas, A capinha impressa de boa qualidade, assim. nossa, não, mas a capinha, é isso que eu ia falar assim, mesmo que a capinha fosse, tipo, de péssima qualidade, digamos assim, é, ainda é diferente, assim, você ter a mídia, você ver o CD, e eu sinto essa diferença, assim, para jogos que eu gosto, de franquias que eu gosto, por exemplo, Kingdom Hearts, minha franquia favorita, eu não ia se sentir muito confortável, por exemplo, comprando Kingdom Hearts 3 em mídia digital. Sim. Porque você sente que falta alguma coisa, né, cara? Tipo, ainda Sim, mais, por exemplo, você citou Kingdom Hearts 3, e eu sei que Kingdom Hearts é uma franquia que é muito especial pra você. Não seria a mesma coisa, né, de você ter só o arquivo instalado no seu PlayStation 4, né? A gente tem essa necessidade, né, de pelo menos ter o objeto, de guardar ele, né? Tem alguma coisa aí que é especial ter, né? sim. Eu sinto que faz diferença, sim. E até por outras questões. Acho que é uma questão que eu vou abordar daqui a pouco, mas essa questão, assim, de você ter o CD ali, você olhar pra sempre pra aquela capinha, assim, a capa é bonita, né, assim, e faz você sentir que você tá dando mais valor, assim, pra série que você gosta, ter ela, assim. Você sente diferença, assim, não é a mesma coisa que você vê no menu da PSN, que você tem lá Persona, por exemplo. Persona é um jogo que eu nunca tive nunca tive contato, e eu decidi jogar o Persona 5 porque teve bastante sucesso, as pessoas gostam, e eu comprei o jogo assim para testar, mas não é um jogo que vai fazer que faria assim, nossa, eu preciso desse jogo em mídia física. Mas eu ia Sim, sentir falta assim pra Kingdom Hearts, pra Final Fantasy XV também, eu acho que eu ia sentir falta. E uma outra coisa que agora eu vou puxando pro assunto que eu queria falar também é que o problema que a mídia digital traz pra mim é que não é claro a, a quantidade de acesso que você vai ter a ela, no sentido que você não sabe até que ponto isso vai estar disponível pra você, sabe? É, por exemplo, eu comprei Persona 5. Eu jogo ele e zero o jogo. Mas daqui a 20 anos eu tive que desinstalar o Persona 5 e eu queria instalar de novo no meu PlayStation 4, tá funcionando. Ele vai estar disponível para baixar, assim? A PlayStation, a Sony no caso, vai deixar esse acesso para mim? Isso é uma coisa que não é clara, né? Assim, se a Steam falir, o que vai acontecer com esses jogos que eu tenho, assim? Isso é uma coisa que acho sim. que deixa muita preocupação, e ter o jogo na mídia física faz essa diferença, né? Você tem o console, você tem a mídia física, você garante pra você que você vai poder jogar esse jogo tecnicamente pra sempre, assim, né? Sim. Você tocou assim num ponto que eu acho que talvez seja até o mais fundamental da discussão, que é essa coisa assim de a real permanência desses jogos, né? Será que essas coisas elas podem acabar se perdendo, né? Isso é interessante porque eu vou dar um exemplo horroroso aqui, muito ruim mesmo, mas eu acho que ele expressa bem assim o que é essa coisa, porque atualmente eu estou revisitando alguns jogos de PlayStation 3 e o PlayStation 3, obviamente, né, foi lançado em 2006, descontinuado em 2013, então o suporte que a Sony dá para o console, principalmente para PS Store, ele já é bastante reduzido. Né? A PS Store, na verdade, eu não sei se você já chegou a entrar na PS Store do PlayStation 3 recentemente, ela é deprimente, assim. É o lugar mais morto, assim, é uma coisa muito estranha, né? Eu tava jogando, acredite ou não, eu estava jogando Sonic 2006, eu tava até comentando isso com você. E o Sonic Sim, nossa. 2006, ele, acredite ou não nisso que eu vou te falar, ele tem DLCs. É, O quê? ele tem Não, sério? DLCs, cara. Como assim? Ele tem um pack de fases na dificuldade mais difícil. Se eu não me engano, tem outro modo também.
É... Meu Deus, não pode falando sério. Eu tô falando sério, cara. Incrível isso. Mas assim, independente da qualidade do jogo, a questão que eu quero colocar não é em relação à qualidade, mas é em relação, por exemplo, imagine quando o suporte da PS Store deixar de existir. Essas coisas, essas DLCs, mas não só as DLCs, os jogos que são exclusivamente digitais. E eu estou citando um exemplo do PlayStation 3 porque eu acho que ele é o exemplo mais visível de um tipo de suporte e serviço que ele está sendo progressivamente descontinuado e a gente consegue ver isso com mais evidência do que os consoles atuais, né? Justamente porque eles são consoles da geração passada. Mas a minha questão é o seguinte: no momento em que a PS Store, por exemplo, do PlayStation 3, esse tipo de suporte for descontinuado, essas coisas elas vão se perder para sempre? Não estou levando em consideração, por exemplo, no caso de o Sonic 2006, ele é um jogo que devia desaparecer para sempre mesmo, porque ele é uma porcaria. Eu não tô entrando nesse quesito assim. Mas é um jogo e como todo jogo ele existe, ele está aí, ele pode ser acessado e jogado. Mas por exemplo, essa DLC ela vai se perder para sempre? Como que ficam essas coisas assim? Qual que é a permanência desse jogo? E de fato, quando você tem a mídia física, você tem essa espécie de segurança, né, de que o jogo ele é de fato seu, o jogo ele é de fato ele pode ser entendido até como um objeto, né, uma peça física que ele está lá na sua estante, ocupando um espaço de fato, né, do que um mero arquivo digital que ele tem uma certa efemeridade. Né? Isso é interessante porque eu tendo, eu acho que eu deixei isso até um pouco claro, talvez no nosso vídeo da nova geração de consoles, né, do que esperar, que eu tendo a ser um pouco mais conservador em relação a experiências relacionadas a videogames, assim, no sentido de gameplay, de controles e até de mídias físicas mesmo, né, de mídias e tal. Eu gosto de ter a mídia física, eu compro a mídia física, mas apesar disso eu não negligencio de forma alguma, inclusive consumo com bastante frequência a mídia digital. Né? A maior parte dos meus jogos de PlayStation 4, inclusive, são digitais, foram que eu comprei na PS Store. Justamente porque, como você falou, não eram jogos que exatamente eu fazia tanta questão de passar pelo processo de adquirir uma mídia física, então eu fui logo para o digital porque é mais conveniente, é mais rápido, mas com a mesma facilidade com que eu baixo e instalo um jogo, eu apago o jogo e ele fica lá sumido na minha biblioteca, como se eu tivesse alugado ele, para mim ele não me interessa mais e desaparece da minha interface do PlayStation 4. Ou então com a Steam, que você tem essa possibilidade de baixar vários tipos de jogos, né, de várias datas diferentes, e quando você não se interessa mais, você desinstala e passou, né? Aquela coisa ela já não te serve mais, assim. Cara, é esse negócio, né, assim, como usuário você tem o direito a fazer o que você quiser com os jogos, né, tecnicamente, e é preocupante, eu acho muito preocupante mesmo, assim, esse futuro daqui a uns 10 anos, acho que a gente já vai descobrir como é que essas coisas vão ser lidadas com essa geração anterior do PlayStation 3 e do Xbox 360, né? A Sony já cortou um pouco o acesso a bastante coisa do PlayStation 3. Eu acho que eles vão cortar tudo e não tô nem aí não, assim, não vai ter consequências para eles, porque são empresas grandes, então eles meio que podem fazer o que quiser com isso. Se alguém processar, eles pagam, mas não vai ser capaz de sair nenhuma lei, e mesmo que saísse, ia ser muito limitado aos países que forem fazer isso, né? Assim, tipo, depende de uma infraestrutura do país e de uma certa mobilização, assim, para sair esse tipo de lei, né? Acho que precisa, sim, de uma lei para determinar como é que esse acesso, para garantir esse acesso, assim, né, para os usuários. Eu não vejo isso acontecendo, assim,
Essa parte de jogos é uma coisa meio, é bastante negligenciada. Qualquer coisa relacionada à tecnologia, a gente pode ver uma dificuldade assim dos órgãos governamentais de poder resolver, de poder lidar bem com isso, né? Assim, a gente vê igual eles chamaram o Mark Zuckerberg para depor nos Estados Unidos uns tempos para trás, e você vê tipo assim, cada tipo de pergunta que as pessoas do Congresso, de outras partes do governo faziam, assim, tipo, os caras não sabem nem o básico de como funciona a tecnologia, eles têm que fazer lei pra gente, tipo, para garantir privacidade, para garantir acesso a jogos também, nesse caso que a gente tá falando, eu acho, tipo assim, é um futuro incerto, mas é incerto mais pro negativo, assim. Eu não acho que são coisas boas que aguardam a gente, não. Eu acho que vai demorar muito para sair uma coisa mais regulamentada, um formato mais justo para nós, né? Mas é aquela coisa também, né, cara? Porque a tecnologia ela vai caminhando para isso mesmo, né? Se tem, por exemplo, aquele console que flopou lindamente, que era o Google Stadia, que, assim, em sua concepção, um console que não é bem um console, né? Mas um serviço de streaming de videogames é uma coisa, assim, é levar essa questão do conteúdo da mídia digital para outro nível, né, cara? Porque aí é o jogo que vai estar sendo, a imagem dele vai estar sendo transmitida para o seu computador. Então, assim, é outro nível de essa sensação de não possuir o jogo de fato, né? E ao mesmo tempo o streaming, tanto de qualquer coisa, né, de filme, de música, é um acontecimento assim que tem se tornado cada vez mais presente, né? Não acho que vá demorar até que a Sony, a Microsoft ou a Nintendo lancem seu próprio serviço de streaming de videogames. É uma realidade que não nos devia causar tanta surpresa, afinal de contas, já é tão comum em outras mídias e a tecnologia na nossa geração ela já cresceu assistindo a uma tecnologia que sempre mudou muito rapidamente, né? Sempre mudou numa velocidade nunca antes vista. Mas eu acho que para nós que temos uma relação assim de quase de berço com videogames, né? A gente quase que nasceu com um controle na mão. A gente tende a assistir essa mudança de panorama com um certo receio, né? Por exemplo, que nem eu falei, eu comprava cartucho de Super Nintendo, eu alugava, eu ia na Blockbuster alugar jogos de Nintendo 64, né? O cartucho. De vez em quando dava para comprar algum pela internet, demorava muito tempo para chegar. E na geração passada já ficou mais acessível para eu comprar, então eu já tenho uma coleção de jogos de PlayStation 3 que é mais extensa que os outros consoles que eu já tive. E aí agora no PlayStation 4, como eu falei, eu tenho muitos jogos físicos, mas a maioria que eu tenho, a maioria esmagadora, são os jogos digitais. Até ano retrasado, em 2008, 2018, eu não tinha um PC que fosse tão poderoso assim. Na verdade, o PC que eu tenho atualmente ele não é assim aquele PC de ponta, mas ele é um PC que ele consegue rodar assim bastante coisa e que eu que não sou um jogador de PC, ele já me satisfaz muito bem assim. Mas eu sempre fui um cara de consoles mesmo. Sempre tive vários consoles já e nunca fui de jogar no PC, até que em 2018 eu adquiri um PC que ele é mais potente dos que eu tinha. Com a aquisição desse PC, eu baixei a Steam, eu entrei na Steam e a Steam, hoje em dia, ela mudou significativamente o modo como eu jogo videogames, né? Porque é impressionante, assim, você tem os jogos de fácil alcance, porque eles são mídia digital, né? Então você tem uma rapidez de aquisição que é muito mais rápida.
os preços são muito mais acessíveis que nos consoles. Você tem jogos de várias datas, você tem jogos muito antigos e que atravessam várias gerações. Então, assim, adquiro vários jogos pela Steam, né? Minha biblioteca na Steam é enorme e tem jogos que eu nem sequer ainda joguei, pra você ter ideia. Justamente por essa facilidade, assim, e a biblioteca que eu tenho na Steam, por exemplo, é muito maior que a biblioteca do PlayStation 3, que eu tenho vários jogos, assim, acumulei vários jogos durante os anos. E isso levando em consideração que eu tenho a Steam há muito pouco tempo. Justamente porque eu sempre tive uma certa resistência a jogar no PC, porque eu gosto do controle, eu sei que dá para usar o controle no PC, mas é um processo diferente, né? Porque o PC não é um console. Gosto da mídia física, sempre gostei. Então sempre fui muito resistente, né? Não me considero assim PC gamer, mas eu usufruo bastante, né, desse serviço, dessas possibilidades que elas, enfim, não tem dúvida enquanto à conveniência delas, né? Não, com certeza. Eu joguei Final Fantasy VII esses dias, e, tipo assim, se eu fosse fazer isso, o original, né? Não o remake. E como é que eu ia fazer isso se não tivesse a Steam, assim? Eu Sim. nem tenho mais meu PlayStation 1. Eu ia ter que emular, isso ia ser um saco. Eu podia até fazer isso, mas é uma coisa que também não tenho muito saco pra fazer. Hollow Knight, por exemplo, cara, você tava falando de preços. Um jogo que custa, tipo, R$ 20, eu acho. E eu, tipo, tenho 80 horas de jogo nele, assim, tipo, sem ficar caçando coisa pra fazer. Tipo, jogando eu mesmo, sabe? E assim, essa vantagem de acesso e de preço, de fato, é muito legal. E você falou assim que existe esse lado positivo, você acha que é mais positivo como a tecnologia vai avançar, e eu concordo, eu quis dizer que, tipo assim, o futuro é meio negativo pra mim nesse quesito de direitos, de como é que as coisas vão ser, se tiver problemas para as empresas, assim, sabe? Essa questão do PlayStation 3, por exemplo, se daqui a uns anos ele vai parar de ser acessível os jogos que você tinha, você não vai conseguir mais baixar eles. Isso eu acho preocupante mesmo, assim, e é a coisa que eu tenho medo, assim, tenho certeza. Mas o avanço da tecnologia eu acho legal. Eu acho essa ideia do Google Stadia sensacional, mas eu acho que a tecnologia não chegou ainda num ponto que dá pra fazer isso funcionar bem, assim. Até pelas dificuldades, a gente sabe muito bem que o próprio requisito do Stadia não é compatível com a internet aqui do Brasil, assim, não é uma realidade que pode ser assim facilmente transplantada no nosso contexto, né? Não, sim, exatamente. Eu acho que a ideia é sensacional, mas ainda não chegou nesse ponto ainda de ser uma coisa que funciona bem, roda liso, assim, né? Você vai jogar um jogo mais pesado. Aliás, pelo que eu vi, você até me falou também, os jogos têm um delay muito grande, assim, para fazer sentido você jogar, então tem esse. É um gap, assim, eu acho que a gente tá caminhando pra uma coisa legal, que talvez seja esse serviço de streaming de jogos. Eu tenho um pouco de medo, assim, de matar tudo completamente, né? Essa parte da mídia física é uma coisa um pouco, de fato, meio triste, assim. Embora eu acho essa competição de consoles uma coisa meio besta, assim, esse negócio de ser três consoles e eles têm exclusivos, aí você quer jogar um jogo da Nintendo, você tem que comprar um console da Nintendo. Eu acho isso, assim, fim da picada, acho isso muito ruim mesmo. Pra mim tinha tudo que rodar em uma máquina só, ia ser ótimo. Mas eu ia sentir falta, assim, da mídia física, de, de, é, de ter um contato maior, assim, com os jogos físicos, assim. Acho que faz diferença pra tudo, né? A gente fala nesse tempo de quarentena que esse contato via internet não é a mesma coisa, assim, do que você encontrar as pessoas na rua, você sair por Sim. aí, você passear. É diferente, a gente sente a diferença. Eu acho que com jogos é uma outra evidência disso. Isso é interessante assim a gente trazer esse assunto porque eu tava esses dias eu assim finalmente aderi ao Kindle. Eu não sei se você usa, se você conhece muito bem assim, mas eu sempre fui muito resistente com o Kindle porque
Eu gosto do livro, gosto de ter os livros, né, juntos, assim, é uma espécie de vaidade também, mas quem não é Com certeza. vaidoso, né, no fim das contas, porque é Não, legal você esse ver a sua papo aqui de coleção. capinha é tudo vaidade, meu filho. Não, vaidade completa, assim, mas é um tipo de vaidade que não vou dizer que faz bem, assim, foda-se, eu gosto. É, Aí pode mas admitir aí, cara, não tem problema não. aqui tá todo mundo entre amigos. Tô brincando, eu não conheço ninguém que tá assistindo esse vídeo. Mas eu digo assim, quando eu comecei a usar o Kindle, cara, e eu não quero comprar livro nunca mais, assim, porque a não ser que seja um tipo de livro que a imagem ela necessite de uma reprodução adequada, assim, de impressão, né? Que isso realmente faça diferença, porque nem sempre o visor, ou do computador, ou do Kindle mesmo, ainda não chequei, não reproduz com fidelidade ou determinada qualidade da imagem de como ela deveria ser, né? Mas eu, assim, se dependesse de mim, todos os outros livros eu só compraria digitalmente agora porque é muito fácil, e é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que a gente tem com a mídia digital nos jogos, porque no Kindle você também tem a sua biblioteca de livros, você compra o livro, você baixa, o livro vai para sua biblioteca, você vai ler e pronto. É um tipo de conveniência assim absurda. E quando eu comecei a usar o Kindle, eu pensei porque eu não tinha começado a usar antes justamente por essa praticidade, eu acho que já cumpre o seu papel. Mas agora, no caso, eu estou trazendo um exemplo de livros aqui, eu não tenho tanto apreço pelos livros como, por exemplo, eu tenho pelos videogames, no sentido de, a pessoa fala, videogames é bobagem, não sei o que, livro. Bom, eu já defendo a tese de que videogames talvez seja uma das linguagens artísticas mais importantes que a gente tem. Assim, se para mim videogame é como um livro, é como um filme, não tem diferença nesses aspectos, para mim tá claro. Então eu não falo de videogames com preconceito. Polêmico, Deixa esse polêmico. parênteses aberto. Assim, eu acho que a tecnologia, nesse aspecto, ela não pode ser subestimada. Não, com Mas certeza. Você tem um jogo, por exemplo, igual o The Last of Us, é um jogo assim, com a narrativa incrível. E o livro também, você pode pensar que tem livros terríveis, assim, né? Você tem quantidade de é a mesma coisa. autobiografia horrível aí que tem de livro. Você falou essencial, assim, é como o videogame, como filmes e como livros, existem as coisas que são muito boas, são as coisas que são espetaculares, são as coisas que são horríveis e não prestam. Isso existe em qualquer tipo de mídia e eu não separo, assim, para mim tá no mesmo nível se não foi levado. Mas eu que cresci com o videogame, né, eu já falei isso, a gente cria um certo apreço por ter o objeto, por ter o cartucho, por ter a capa, por ter o CD. A gente vai criando esse tipo de apego. Eu, pelo menos, crio porque eu tenho uma relação especial. Assim. Videogames, para mim, é uma coisa especial, não é qualquer coisa. Então, eu sinto mais resistência por exemplo, comprar um jogo em mídia digital do que, por exemplo, comprar um livro digitalmente, assim que eu digo. Ainda que como eu já falei, eu usufrua bastante do serviço digital. Agora, eu acredito ainda que há um gesto especial, particular, e aí eu acho que é uma questão realmente muito particular, de você comprar um jogo e o jogo chegar na sua casa, ou você ir na loja, comprar o jogo e você ter aquele objeto que você vai jogar e depois quando você terminar aquele objeto, ele vai ser uma espécie de testemunho da experiência que você viveu, como um livro que você guarda na estante e de vez em quando olha para ele e relembra da experiência que você teve. Para mim é a mesma coisa assim. Agora, é obviamente que a gente citou o exemplo do Kingdom Hearts para você lá atrás. Tem jogos que para mim eu não admito
que eu compre a versão digital, porque não vai ser a mesma coisa. Assim, é uma coisa, é um tipo de envolvimento que você acaba guardando para si, assim. Se você quer aquele jogo na sua estante ou na mesa, onde quer que seja, porque você tem uma relação especial com aquela mídia. Você tem. E é uma relação assim, é muito particular. Então a mídia digital, ela nem sempre basta, assim. Quando eu penso, por exemplo, no conceito do Stadia, que eu também acho incrível, eu acho revolucionário, o conceito, porque eu acho que a execução ainda não tá longe de ser perfeita, é um tipo de serviço que eu não me sinto tão à vontade de ter. Eu, pessoalmente, assim, Castilho, eu não me sinto, a princípio, vontade de ter, porque fica. E aí eu vou aproveitar e adicionar minha principal crítica que eu tenho a Steam, que é essa coisa da quantidade, sabe? Essa coisa. É vários jogos o tempo todo, você vai consumindo e consumindo, e você vai tendo cada vez menos experiências significativas, porque você vai jogando um jogo atrás do outro e você não tem tempo de assimilar aquilo. E eu sei que esse tipo de comentário, ele obviamente não vai. Muita gente vai discordar dele, não vai agradar muita gente. Eu Eu compreendo mesmo isso. É, você. vou é, refutar isso aí. mas eu digo assim, esse tipo de serviço ele não me agrada porque não é o tipo de relação que eu construí com videogames ao longo desses anos, assim. Para mim é uma coisa de envolvimento, é uma coisa de experiência. Eu acho que a coisa ela tem que ser significativa, assim. Sair jogando um jogo atrás do outro, para mim, eu acho que perde um pouco esse sentido. E a Steam, ela é muito sedutora nesse sentido, porque você tem com bastante frequência promoções de jogos o tempo todo. E é muito fácil de adquirir, você baixa e joga. Para mim, pessoalmente, é uma coisa que perde um pouco esse sentido mágico que eu guardo para mim de jogos. Mas diga lá, você falou que você discorda disso. Eu discordo disso tudo aí que você falou por último, mano. Porque, tipo assim, acho que você tá policiando muito como é que as pessoas têm que Não, eu experienciar. não tô policiando, eu tô falando do meu ponto de vista. Eu tô falando da relação Não, que eu construí, assim. não, beleza, mas a partir do momento que você fala que isso meio deixa as coisas meio banais, assim, eu acho que já vai mais pra um ponto assim, as pessoas não podem, tipo, aproveitar jogos do jeito que elas quiserem, sabe? Tipo assim, você Não, não vai querer. As pessoas podem jogar 1000 jogos seguidos, e daí, sabe? não, Eu eu não tô acho falando, não, tudo isso. bem jogar vários jogos seguidos. Eu tô falando que pra mim, eu não funciona esse tipo de experiência pra mim. Não tô Não, não, condenando a pessoa. Eu acho que por exemplo, a Steam ela faz um trabalho que é incrível no sentido de justamente tornar acessível uma grande quantidade de jogos. Acho que quanto mais as pessoas jogarem, melhor, assim. Eu tô falando que esse tipo de comportamento, eu não me identifico com ele. tá. Peço desculpas se ficou parecendo que eu tô policiando, mas eu tô falando pessoalmente para mim, assim. Porque essa é a relação que eu tenho, mas se outra pessoa tiver diferente, tem problema nenhum, assim, cada um tem a experiência do seu modo, né? Até porque por mim, assim, eu não tenho essa necessidade de comprar muitos jogos. Eu ia falar que isso é um pouco diferente, assim, eu sinto. Eu, eu quero comprar vários, eu acho, mas os jogos que eu quero geralmente jogar que eu pego são os que tem muito destaque, assim, pra mim. É, por exemplo, você tem o Final Fantasy, é uma franquia que eu gosto. Todos os jogos que eu joguei eu gostei, mas eu ainda tenho vários pra jogar. E aí eu quero pegar na Steam eles e me jogando ao meu tempo, assim. Então eu não sinto tanto esse lado, assim, de ser uma coisa meio consumista. Mas eu entendo o seu lado, assim. A Steam, ela puxa bastante esse lado. E eu acho que a Epic vem forte nesse quesito, assim, também. Agora eles estão dando jogo de graça. E eu acho que eles vão investir também bastante nesse negócio de fazer promoções, e as pessoas compram jogos que tá barato, né? Às vezes, tipo, que jogo tá barato, vou comprar. E às vezes a pessoa tem, tipo, 1000 jogos
jogos e não jogou nenhum. Assim. Eu, por exemplo, tenho vários jogos na Epic que eu peguei de graça. Mas eu não joguei nenhum ainda. Tem essas coisas engraçadas, assim. De um hábito meio consumista, assim, né? Mas isso aí é uma coisa que vai mais do capitalismo mesmo, mas a gente tem uma discussão muito complexa, muito fora desse escopo desse canal. Não, com certeza. E é uma mudança de comportamento que, como eu falei, quando a gente era criança, a gente não experimentava esse tipo de coisa, né? Então, de uma certa forma, a gente acompanhou essa transição. E hoje em dia, que nem você falou, é uma coisa de mercado. Não cabe aqui a gente criticar as pessoas que compram muito, ou tem esse tipo de comportamento, porque cada um é cada um, né? Mas a minha principal questão com essas colocações são justamente essas possibilidades as mídias digitais elas colocam, né, cara? Porque você vai ter pela primeira vez uma versão de PlayStation que só tem mídia digital, e você tem a Steam, que é muito grande, muito presente na vida de várias pessoas que jogam. Então, a minha preocupação ela é justamente como construir uma visão crítica em relação a esse processo. Cara, Que aí também não se resume a videogames, obviamente, né? sim, eu queria falar um pouco desse negócio do PlayStation 5, que na hora que eu li a notícia, assim, PlayStation anuncia console totalmente digital. Aí do jeito que eles colocaram, eu fiquei, pera, eles estão vendendo serviço? Eu achei que, por um segundo, eu achei que eles estavam vendendo uma coisa que ia ser, tipo, eles iam vender um software que ia ser, tipo, o PlayStation 5, entendeu? E aquilo pra mim, eu fiquei, tipo, caramba, isso é muito bom, isso é muito legal, assim. Mas aí veio eu li melhor a notícia sobre, era tipo um console físico que não lia CD. E assim, eu acho essa ideia meio boba, pra falar a verdade, assim, a não ser que se valha muito a pena, o que eu não acho que vai valer, é só tirar o hardware de CD, essa parte, eu não acho que vai valer muito tão a pena assim. Eu acho uma ideia meio boba, pra falar a verdade. Eu acredito que seja justamente para mirar tanto o perfil de pessoas que gostam, preferem da mídia física, quanto as pessoas que não, né? Que não tem esse tipo de preferência. Não sei como que isso fica viável em números, que aí eu realmente não pesquisei, não tenho informações sobre custo de produção, nem nada disso, mas nem preço a gente tem para avaliar, né? A gente não tem o preço oficial do console para fazer essa avaliação também. Sim, a gente tá. É tudo especulação aqui, mas assim, a princípio me parece uma ideia meio boba, assim, me parece que é pra catar um grupo muito específico de pessoas que não quer, tipo, não se interessa por nenhum tipo. Uma pessoa que não compra mídia física de nenhum jeito, assim, né? E isso Ou o me parece. contrário também, né? A pessoa que só compra mídia física, né? Como assim? Tem gente que pode escolher optar por não aderir à mídia digital, né? Só querer comprar o jogo fisicamente. Mas tipo assim, eu parti eu parti do ponto de que o console já vem com o leitor de disco de qualquer jeito, né? Assim, pelos anteriores. Eu digo, a Sim. criação desse console digital seria tendo os interesses desse público que não compra nenhum jogo físico mesmo. Que é uma Sim. coisa. Acho que é uma coisa meio estranha, mas vai ser interessante ver como é que isso vai ser. Como é que isso vai ser recebido pelo público, né? Eu acho que não vai ser muito bom assim, não. Acho que é um nicho meio específico, pra falar a verdade. Eu acho que a gente está assistindo um momento de transição, né? Pode ser que PlayStation 6 já seja totalmente digital, né? Não dá para saber direito. Mas aí acho que as coisas vão ser meio assim. Qual que vai ser o sentido de você ter um console, sendo que os jogos são todos digitais, assim, né? Tipo, eles vão continuar ficando segurando coisa para um console, sabe? Tipo assim, por que a Naughty Dog ia lançar um jogo que é totalmente digital pro PlayStation, em vez de lançar para PC também junto? Pra mim, eles tinham que lançar em tudo mesmo, isso aí.
Quero que a Sony, a Xbox e a Nintendo Faça um porrada da único Nintendo. console. Não, eu quero que eles vão tudo à falência, sei Eles lá, vão ou tudo pro que PC. eles façam uma fusão aí. Eu quero isso aí pra Lançar tudo no cansado de. PC. Lança tudo, Mario, Halo. Cara, eu ia ficar feliz demais, você acha que não? Ia De ser. 6 em 6 anos eu ter que ficar comprando console novo, sai pra lá, odeio isso. Uma coisa que eu acho que a gente não falou também, isso que liga bastante sobre esse sentimento de você ter o jogo e ele ser seu, é emprestar jogo pra amigo, assim. Isso é uma coisa Sim. que morre completamente a partir do momento Não, que isso aí eu fico muito feliz com isso. você Eu odeio emprestar jogos para vocês. Inclusive, eu roubei o seu Nier Automata mesmo. é verdade. Eu vou Tem que ficar ter... com ele por 2 anos, porque você ficou com o meu Wii por 2 anos, eu não tô nem aí. Tem um amigo meu que roubou meu Metroid Other M por 10 anos e tá com ele até hoje. Eu 10 anos e contando. odeio emprestar coisa e você tá fudido, porque esse jogo é meu agora. Mano, se você pelo menos tivesse zerado ele, eu Zerei. ia até aceitar, mas você não tem nem a segunda parte dele, então você não tem nem o direito de opinar, não. Ah, desculpa se o design do jogo é horrível. Eu tô brincando. Tô brincando. Ó, o cara, Zé, que Tô brincando. E obviamente que eu não vou roubar seu jogo, né? polícia aí, ó, a prova de que ele roubou. Eu ia citar aqui o nosso belo exemplo de amizade. Eu tô com o Final Fantasy 3 do João aqui, emprestado pra DS, que ele me emprestou. Você já me emprestou vários jogos que, tipo, eu tenho interesse de jogar, mas também não ia comprar pra mim mesmo, eu acho. Eu acho que Shadow of the Colossus eu nem tinha. É um bom exemplo disso, e Ico também. Ico principalmente. Shadow of the Colossus é um jogo bem famoso e dava mais vontade, mas Ico é um jogo que, tipo assim, é Polêmico. bem diferente, assim, do meu estilo de jogo. Mas foi um jogo que eu gostei bastante de jogar, mas eu não teria comprado e jogado se não tivesse me emprestado. E eu gosto disso, assim, é uma coisa que eu com certeza sinto falta. E eu fico Sim. até feliz que a Xbox tentou fazer isso, né? A Microsoft, no caso, toda hora eu falo o nome do console como se fosse a empresa. Mas a Microsoft tentou fazer isso, acho que com o Xbox One, né? Eles tentaram, tipo, CD só pode ser para um console. Se você tentar revender, ele vai estar bloqueado. E, tipo assim, isso foi muito mal recebido, graças a Deus que eles não fizeram isso. E a Sony também aproveitou para fuder eles nesse sentido. Eles falaram, a gente não vai ter. A gente não vai travar o jogo por console, não. Aí que a Microsoft foi lá e voltou. É uma coisa que eu fico, nossa, uma coisa que eu fico feliz mesmo, assim, porque se eles começam a empolgar nesse negócio de tirar. De tirar nossos. De tirar essas coisas que a gente pode fazer, né? Tipo assim, que ideia mais boba. Tipo, você não pode revender o seu jogo. Que coisa mais ridícula, né? Assim, você não pode nem revender, né? Você não pode emprestar, você não pode fazer nada com o jogo. Vou jogar uma vez. Daqui a pouco seu jogo vai estragar depois de jogar uma vez, né? Assim. Sim, sim. Não, Xbox Series X. cara, Depois de fazer uma gameplay, o jogo quebra. Eu lembrei da fatídica live que a Microsoft fez do gameplay sem gameplay lá da Assassin's Creed. É, mas cara, você falou uma coisa que a gente acabou esquecendo de mencionar, mas que também é uma coisa muito relevante, que é justamente o jogo estragar, né, cara? Eu nunca tive o azar, assim, de muitos CDs que eu tive estragarem, mas eu não sei se eu cheguei a comentar com você, a minha mídia física do Final Fantasy XV estragou, cara. Nossa, não Não, sabe não disso. tá lendo o CD, tipo. E é muito bizarro, porque eu nunca fiz nada diferente com CD, além de colocar ele dentro do jogo e colocar ele dentro da capa, né? Eu não sei o que Ele fez aconteceu. assim, público. Ele fez sim, ele jogou 200 horas desse jogo e não tinha tanto conteúdo assim, não. Ah, cara, não, é porque eu zerei 2 vezes, né?
Mas assim, e não funciona mais, cara. Cara, isso é bizarro mesmo. E perdi o jogo, né? Tipo assim, não é, por exemplo, que nem a mídia digital que você só baixa de novo, você espera baixar e pronto, né? Isso na verdade, foi um pequeno acontecimento que me fez pensar, assim, tipo, tomar no cu de mídia física. Essa É o, bosta. é o inverso, né, cara? De fato. Nossa, velho. Mas é Não, um negócio meio assim também, né? O que eu tava pensando, assim, de problema, de estragar, é que é uma coisa meio geralmente do usuário, né? Assim, o seu caso parece que é o problema mais do console e é de fato revoltante. Mas, eu não tipo, se sei você o não que que toma pegou, né? conta direito do CD, é meio que culpa sua, né? Assim, é a coisa que eu ficava mais pensando nesse lado de ser vantagem da mídia física, assim. Sim, claro, tem que ter um cuidado, né, de preservar direitinho e tal. Mas nesse caso eu tomei, eu não faço ideia como estragou, e isso é revoltante, assim. Alô, É, alô, Sony. tipo isso. Eu lembrei de uma vez que isso aconteceu comigo quando eu jogava Star Fox Assault para GameCube. Eu cheguei na última fase assim do jogo e eu não sei o que aconteceu, eu esbarrei, sei lá, deixei o CD cair, ele arranhou e parou de ler. Nossa, Eu tive que comprar outro. tá merda. Cara, e eu tenho experiência ruim assim, mas nesse caso é em revenda de jogos, assim. Eu comprei. Primeiro que eu comprei uma cópia de Kingdom Hearts 1 pro PlayStation 2. Tipo, nas cenas finais do jogo, o jogo trava, assim. Que é uma Sério? coisa, tipo, muito triste, sim. O Nossa. jogo trava e. É, trava totalmente. E eu também comprei Metroid Prime 3, o Corruption. Ele trava, tipo, na penúltima fase do jogo, ele trava, assim. Nossa, isso me deixa, Nossa. tipo, tão triste, tipo assim, os dois. Eu nunca mais compro o jogo assim, tipo, no Mercado Livre, essas coisas. Nunca mais mesmo, porque, tipo, só me deu dor de cabeça, assim. Porque é uma coisa que, tipo assim, você não pode reclamar até você jogar, né? E os dois eram jogos que tinham problema mais pro final, assim. Então, eu nunca pude, tipo, reclamar e ser reembolsado por isso. Então, tipo, se alguém for comprar jogo, sempre pede foto do estado do CD e se chegar um pouco arranhado, você já reclama, porque, nossa O senhora. pior quando tá na descrição assim do anúncio, possui alguns arranhões, mas funciona perfeitamente. Não, não, não. Não, 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 Nem não. fuder. Eu não compro mais, não, mano. Eu não vou me dar esse trabalho, não. Só dor de cabeça. Emulem jogos antigos. Não. Ai, Mas eu acho pô, que é isso por hoje, né? isso aí já falou um bocado. Estamos chegando aí a 1 hora de episódio. Foi um belo diálogo hoje, né? Esse tópico é bem interessante. Acho que rendeu bem, assim. A gente conseguiu. E rende vários assuntos diferentes, né? A gente tocou em várias outras coisas, né? Assim, que a gente. Ainda bem que a gente ficou mais focado nesse aí, porque senão as tangentes são várias, assim. Porque senão começar a falar de Sonic 2006 aqui, Nossa, não, não, não. a gente vai fazer um episódio, ó, já tô anunciando uma novidade aqui. Vai fazer um episódio em que só vai ser eu falando sobre o Sonic 2006, esse jogo que eu acho que todo mundo deveria jogar, Todo mundo pode dar dislike nesse vídeo aí, que porque eu nem vou dar. que ele forma caráter esse jogo. Após as pessoas já estão dando dislike pelas minhas opiniões polêmicas aí É o também, cara então tentando policiar o jeito que eu jogo o jogo, sai pra tô lá. tentando policiar, não, cacete. Toma no seu cu. Olha, calma Tá, aí. tá, Isso é tá. pra ser um público amigável, calma aí. Mas é isso aí, eu acho que a discussão foi boa. É incrível como esse assunto rende bastante conteúdo, né? Eu tava aqui pensando, eu nem imaginava que a gente iria para tantos lados com esse assunto. É isso aí, sempre uma ótima conversa. Cara, sempre um prazerão, né? Esse bate-papo nosso. Eu, pelo menos, sinto falta, assim, de discutir jogos.
Pena que você não pegou aí Kingdom Hearts mais pra jogar, mas um jogo que eu queria discutir mais com alguém também. Joga Mas é Sonic sempre bom. 2006 que eu jogo todos os Kingdom Hearts se quiser. Nossa, fechado. Você vai ter que jogar o de celular também. Nossa, eu vou achar esse jogo uma porcaria. Não, do celular nem fudendo, velho. Não jogo Não, jogo. você já prometeu, Zé. Acabou. É do celular que é canônico, velho. Tomar no cu. Não, Eu tô falando muito palavrão nesse vídeo. isso aí é uma coisa que a gente pode discutir também. Isso aí é o próximo vídeo nosso, vai ser de Kingdom. Tô brincando, não faço promessa que é o próximo, não, mas é uma boa discussão é Kingdom Hearts pra esse canal. É só você que gosta de Kingdom Hearts. Esse canal. Se for fazer um vídeo de Sonic pra vocês, eu vou fazer um vídeo da franquia inteira. Vou fazer mais de um vídeo, vou fazer uma série inteira de vídeos. Bom, então esse foi o último vídeo do canal. Não, mas então tá bom, ó. Foi um prazer falar com você, gente. Comentem, deem like, compartilhem. Sigam a gente no Instagram, que a gente tá fazendo postagem lá todo dia. E é Se isso aí. preferirem o podcast, talvez no Spotify, a gente também tá lá. Mesmo nome, Trocelotes e Sefirotes. Isso aí. E sigam a gente aí nas redes, é muito importante, principalmente comentar, a gente adora interagir com vocês na mídia e conversar sobre os jogos, como a gente acabou de falar aqui, né? É sempre legal discutir jogos com outras pessoas. E é isso, né? Isso aí, gente. Um abraço. Um abraço a todos e até a próxima. Desligando agora.